Vamos falar sobre Covid-19 agora. O tempo para isolamento para Covid-19, para quem está principalmente assintomático, ou seja, aquela pessoa que não tem sintoma, diminuiu para 7 dias. A recomendação foi divulgada essa semana pelo Ministério da Saúde e já começou a gerar polêmicas. E aí eu convidei o pneumologista, o Dr. Túlio Marques Cunha, que está comigo aqui agora justamente para poder explicar sobre essa redução, qual que é o impacto, né? Como é que nós podemos nos comportar diante disso. E uma decisão que seguiu também muito as experiências nos Estados Unidos e Europa, né, Túlio? Bom dia, obrigada mais uma vez por atender meu convite, viu? Bom dia, obrigado pelo convite. Então, houve uma redução, né, no tempo de isolamento, né, que ajudou um pouco, né, a gente liberar as pessoas para trabalhar com segurança. Então, hoje, basicamente, tem 2 cenários seguros. Tá. Né? Aquele paciente que tem um caso leve, né, e no 7º dia de sintoma, ele não tem febre há mais de 24 horas ou está em melhora, ele pode sair do isolamento com segurança. O ideal é que esse paciente, no 7º dia, faça um teste de antígeno ou um PCR, que é o exame do nariz, os dois são exame do nariz, e se vier negativo, ele tem completa segurança para voltar sem transmitir para ninguém. Caso o paciente no 7º dia continue ou com febre ou com sintomas ainda importantes ou empeora, ele deve ficar 10 dias em isolamento e aí você não tem necessidade de fazer outro exame complementar. Aqueles pacientes mais graves, que internam, eventualmente vão para a UTI, o prazo é de 14 dias até mais, dependendo do caso, isso não foi modificado. Isso gerou uma polêmica, até ontem eu li também que teriam diminuído até de 7 para 5 dias. E isso gerou polêmica porque para alguns especialistas isso pode aumentar ainda mais a transmissão, pode aumentar ainda mais o número de casos, né, Túlio? O que você tem percebido desde que essa recomendação foi feita? 5 dias é muito precoce. Está sendo publicado um trabalho de um estudo japonês recente, mostrando que pela cepa Ômicron, até 7 dias, nós temos em torno de 50% de cepas virais ativas, ou seja, grande chance desse paciente continuar transmitindo nesse período de 5 a 7 dias. A grande maioria desses pacientes desses estudos são vacinados, né? E acredita-se que aqueles que não vacinaram, essa porcentagem, a chance de transmissão em 5 dias é muito maior. Então, a minha opinião pessoal, de algumas sociedades, né, de infectologia, de pneumologia, sociedades americanas, são que 5 dias é muito precoce nesse contexto de paciente sintomático. Então, 7 dias, pacientes, casos muito leves, sem febre, melhora, idealmente com exame no 7º dia, pode sair do isolamento com segurança, e aqueles outros pacientes que permanecem com sintoma, permanecem com febre, 10 dias é um tempo suficiente para ele voltar às suas atividades normais sem risco de transmitir. Vamos falar nessa questão dos testes, porque a gente tem visto desde o começo do ano, você deve estar acompanhado até melhor do que eu, que houve uma correria, assim, se eu posso dizer dessa forma, pela procura de testes. Inclusive está uma dificuldade assim até, porque aumentou bastante, né, a procura das pessoas. Quando procurar para fazer teste? É imediatamente após o primeiro sintoma ou o segundo sintoma? Qual que é a recomendação? Houve realmente um grande aumento de casos. Até o Natal predominou o influenza H3N2. Depois do Natal, o vírus que está predominando é o Covid. Não há como diferenciar com relação aos sintomas os dois vírus. É muito difícil, é praticamente impossível. O que nós temos que fazer é sempre testar para Covid. Idealmente, no 4º dia de sintoma, eu faço um teste de Covid, porque se for Covid, eu tenho que ter essas recomendações especiais. Por tudo que nós já vivemos, a gente já entende a gravidade, né? Como houve um aumento muito grande de casos, os laboratórios todos estão sobrecarregados. Estão recebendo 2,5 vezes pedidos, né, do que a capacidade que eles têm de fazer. Por isso que o tempo para a liberação de alguns exames está aumentando. Mas todos os pacientes com sintomas gripais devem testar para Covid. Tá. Deixa eu trazer algumas perguntas aqui para você, Túlio. A Vanilce, lá do Santa Luzia. Mônica, eu não tive febre, mais nada, mas fiz 14 dias e o teste ainda estava positivo. Perfeito. O PCR, que é o que ela deve ter feito, né, ele pega partículas virais, ele é muito sensível. Então, depois de 10 dias, depois de 14 dias, se você fizer o PCR, mesmo que ele seja positivo, o vírus está inativado, ele não transmite mais. Então, por isso que não se recomenda, depois de 10 dias, 14 dias de isolamento, repetir o exame. Isso não tem valor clínico nenhum.
A gente tem uma situação também, eu queria que você... Porque assim, está todo mundo preocupado, né, Túlio? A boa notícia que você estava me contando, eu gostaria que você reforçasse, os casos estão leves, mas a gente tem uma outra situação, que é um número muito alto, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, de pessoas que não completaram o esquema e muitos que não tomaram a primeira dose da vacina. Isso pode complicar a situação? Pode sim. A grande maioria dos casos, mais de 95%, que tomaram vacina nos últimos 10 dias, estão evoluindo muito bem. Grande maioria sem necessidade de internação, sem grandes complicações. O grande problema ainda é aquele paciente que não vacinou, ou não completou, ou nem iniciou o esquema vacinal. O risco desse paciente ter casos graves, assim como a gente viveu em 2020, 2021, é muito grande. Então é muito importante que todos tomem a vacina é segura e ela vem mudando a história dessa pandemia. Vou fazer uma pausa com você, viu, Túlio? A gente está falando tudo aqui sobre a Covid, a gente falou sobre o tempo de isolamento que caiu, as recomendações aí para a questão dos sintomas, para ficar atento à questão da vacinação. E já já eu volto com o Dr. Túlio e você participa comigo. 99897.000, que é o nosso WhatsApp. No Manhã Total de hoje, nós estamos conversando sobre o tempo para isolamento para a Covid-19 para quem está assintomático, né, que diminuiu para 7 dias. Eu quero reforçar para você que essa recomendação foi divulgada esta semana, no início da semana, pelo Ministério da Saúde. E eu estou conversando hoje com o Dr. Túlio Marques Cunha, que é pneumologista, e a gente dando um panorama também sobre a Covid-19 e você pode participar com a gente. Túlio, já vou até trazer uma pergunta, porque eu tive amigos que tiveram a Covid e com esse avanço agora, principalmente dessa variante, que eu acredito que deve estar circulando aqui em Uberlândia também, ficaram com medo de reinfecção. Aí a Luísa perguntou, Mônica, eu queria saber, doutor Túlio, sobre a reinfecção da pessoa que se vacinou, está com o esquema completo e está grávida e contaminou novamente. O marido dela também está na mesma situação, ele tomou uma dose única da vacina. Então, as reinfecções podem acontecer, principalmente que o vírus ele vai modificando. E, por exemplo, a Omicron tem 30 mutações na proteína spike, que é aquela que faz ela penetrar na célula e infectar o ser humano. Então, é possível que você tenha infecções, mas se você tiver, a chance dessa infecção ser uma infecção grave é muito, muito, muito pequena. Então, o benefício da vacina é 2. Ele diminui a chance de infecção e, mesmo se você tiver infecção, a chance de ter um caso grave é muito pequena. Então, tem que se vacinar. Não dá para garantir que você nunca mais vai ter uma infecção por Covid, porque novas cepas vão aparecer, mas com certeza você vai estar protegido de uma evolução ruim. Eu quero reforçar, 99897.000 é o nosso WhatsApp, pode fazer uma pergunta aqui para o Dr. Túlio, é importante que a gente esteja muito bem informado, porque as conversinhas vão ali e aqui, infelizmente o tal da fake news, né? Não para. E aí, para você ter uma ideia, a Jussara está me contando aqui, Mônica, eu converso com algumas pessoas que não querem tomar a vacina, porque dizem que a vacina precisa de um estudo longo, né? Um estudo ali, por exemplo, que ela está citando aqui, que ela escutou, por 3 anos. Quer dizer, ok, a pessoa não quer tomar, a responsabilidade vai ser dela, ela tem esse direito. Mas ainda tem esse tipo de conversa aqui, né, Túlio? De argumento. Então, os estudos de vacina, esses pacientes são acompanhados depois que eles... Então, existe um grande grupo que vacina e um grande grupo que não vacina. E esses pacientes são acompanhados. Depois de 3 meses, depois de 6 meses, eles são avaliados. A gente avalia daquele grupo que vacinou, quantos têm Covid ou quantos mantiveram anticorpos contra a Covid. E do grupo que não vacinou, a mesma coisa. E você faz uma proporção. Além disso, um outro fator que é muito importante nesses estudos é a questão da segurança. Então, todos os estudos que são aprovados nos Estados Unidos, na Europa, todas as vacinas são aprovadas nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, eles passaram por esse rigor científico. Então, elas, primeiro, são seguras, foram demonstrado isso, e segundo, elas são efetivas. Por isso que elas têm a chancela dessas agências que são muito sérias. Além disso, depois que essas vacinas estão no mercado, a mesma coisa vale para medicamento, há uma contínua monitorização de efeitos colaterais, leves ou graves, que são notificados obrigatoriamente pelos profissionais da saúde. Então, caso haja algum problema, isso vai aparecer, nós vamos ficar sabendo e, eventualmente, alguma dessas vacinas ou algum medicamento de tratamento de qualquer coisa
vai ser retirado do mercado. Nós não temos nenhum indício de nenhuma vacina que isso aconteceu. Nem de Covid, nem de outras. Eu tenho aqui a nossa amiga que está preocupada porque a dose de reforço dela está marcada e ela diz que acordou um pouco gripada. Ela está gripada. Pode tomar a dose? Não pode. Não pode. Nesse caso, esperar o 4º dia, testar se é Covid ou não. Se for Covid, nós temos que esperar 4 semanas para fazer a dose de reforço. Então é melhor reagendar. Tem que reagendar. Ô, Túlio, uma outra questão que muito me vem aqui no nosso WhatsApp dos nossos amigos é em relação justamente às gestantes, às grávidas. Se podem tomar a vacina, se podem tomar a dose de reforço? Podem não, devem. Devem, né? Nós tivemos, no fim do ano, algumas evoluções graves, né? O ano passado, de gestantes. Então, é um grupo de risco. Então, elas devem ser vacinadas, devem ser protegidas sim. A pergunta que eu ia fazer, o Rodrigo Rosas, aqui do Bairro Brasil, participando com a gente, trouxe. A vacina da gripe reforça a imunidade contra a Covid? Não tem nada a ver. Nada a ver, né? A vacina do influenza, ela vai proteger contra as cepas do influenza, que é extremamente importante também. A do Covid, proteger do Covid. Uma não ajuda a outra. Não ajuda a outra, né? E eu quero trazer uma outra pergunta na nossa próxima entrada aqui, Túlio, que é em relação... Muitas pessoas se vacinaram e aí procuram para fazer o teste para saber como é que está a imunidade. Pode ser? Daqui a pouquinho, tá? Okay. Daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. Túlio Marques Cunha, que é epidemiologista, e você participa com a gente. Estamos de volta e eu vou retomar a conversa com o pneumologista, Dr. Túlio Marques Cunha, que está com a gente hoje nesta quarta-feira, tratando sobre Covid-19 e as mais recentes informações. Deixa eu trazer, antes da minha pergunta, Túlio, aqui a nossa amiga perguntando o seguinte: na minha família estão contaminados 2 irmãs e um cunhado, desde sexta passada, né? Que dia eles não vão transmitir mais? Depois, se eles estiverem em melhora, né? Após 7 dias sem febre em melhora, provavelmente eles não estão mais transmitindo. Eu quero ser super seguro. 10 dias de isolamento. Túlio, eu fui para o intervalo justamente com uma pergunta para você, que muitas pessoas completam o esquema vacinal e buscam para saber como é que está, né, o sistema imunológico. Vale, não vale? Qual que é a sua recomendação? Eu acho que tem muito pouco valor, né, pra prático. fazer esse, né? Porque mesmo se você tem os anticorpos neutralizantes alto ou o IgG para Covid alto, você deve continuar se protegendo, continuar se vacinando, continuar usando máscara. Tá? Então, a importância prática é praticamente nenhuma. Tá? Deixa eu trazer mais uma amiga nossa aqui, olha, a Paula. Mônica, eu testei positivo para Covid dia 5, tomou a 2ª dose da vacina. Ainda estou transmitindo? Já tive no ano passado Covid e ela ficou internada, Túlio, com 70% do pulmão comprometido, mas ela não estava vacinada. Então, hoje é o dia 12. 12. Então, a partir de hoje, se ela estiver bem, sem febre, idealmente, se ela for possível fazer um exame de antígeno ou PCR e vier negativo, ela está liberada para voltar às suas atividades. Isso que você comentou, mano, é muito importante. Nós tivemos alguns pacientes que ficaram internados em UTI e que vacinaram e agora estão infectados de novo. Todos esses pacientes que nós tivemos a oportunidade de acompanhar estão muito bem, com o caso muito tranquilo. Não quer dizer que você teve um caso grave que você vai ter de novo. E a vacina protege bastante, muito também esses pacientes. Uma outra amiga nossa, testei positivo, estou no 8º dia, muita tosse, já posso voltar a trabalhar? Se você estiver muito sintomática, eu recomendo você esperar os 10 dias, tá? Eu prefiro que você fique mais tempo em casa e reduza o risco de transmitir para todos os seus colegas de trabalho, para os seus familiares, do que a gente arriscar no outro sentido. Sempre pecar por mais. Aqui, acho que é uma amiga nossa que está assistindo agora, quer saber quando se deve e quando fazer o teste, porque ela tem uma pessoa no convívio, né, e que testou positivo, mas está sem sintomas. Então, se ela tiver sem sintomas, é bem controverso, tá? Teoricamente, ela não precisa fazer o teste. Se ela quiser ter certeza, como os casos são muito leves, no 5º dia de contato, se ela quiser fazer um teste PCR e ele vier negativo, ela está tranquila, tá? Se eventualmente vier positivo, completa 7 dias a partir do teste positivo, mesmo que ela esteja sintomática. Túlio, muita gente está falando que com essa nova variante que circula pelo mundo e pelo país, né, praticamente assim, qualquer um de nós, ou seja, pode chegar a qualquer momento em nós, quer dizer, a grande maioria
vai, vou usar o termo bem coloquial, vai pegar? É provável que sim, né? Se aquelas pessoas que estão mantendo isolamento, usando máscara adequadamente, lavando as mãos, não pondo a mão no rosto, a chance dessas pessoas pegarem infecção viral é muito pequena. Não só Covid, qualquer outro vírus. Né? Mas, dependendo do tipo de cepa, por exemplo, a Ômicron, ela é muito mais contagiosa do que as outras. É uma característica dela. Então, a chance de pegar é muito grande. O que aconteceu nesse fim de ano? As pessoas se juntaram, né? 2 anos praticamente em isolamento, elas se juntaram nas festas de fim de ano. Então, mesmo que você não tenha viajado, mas você recebeu algum convidado de fora, aumentou o número de casos de disseminação, que é uma coisa natural. Deixa eu trazer a Fabiana de Uberlândia. Como estão os casos, né, dessa nova variante nas crianças que ainda não foram vacinadas, abaixo de 12 anos? Você tem informação sobre os casos, Túlio? Crianças, geralmente o Covid é muito leve em crianças. Nós tivemos um número significativo de mortes no Brasil, o que justifica vacinar e proteger essas crianças. Por proteger eles e por diminuir a disseminação de outras pessoas. Então, os casos de crianças que nós estamos acompanhando são muito leves, 2, 3 dias de sintomas, eventualmente tem febre, depois eles ficam muito bem. Tá? Não há relatos de internação em grande quantidade de crianças nesse momento. Nosso tempo está terminando, mas eu preciso mais da sua ajuda aqui, viu, Túlio? Minha mãe e minha irmã são idosos e não foram para o reforço. Posso levar sem agendar? Aí não, né? Tem que reagendar, né? Precisa agendar e receber a confirmação da prefeitura para poder vacinar. Ô, Túlio, a gente está no momento, são 2 anos, estamos cansados, mas é preciso um pouco mais de persistência, perseverança e consciência? Com certeza. Nós nunca vamos saber que tipo de cepa está circulando. Novas cepas vão surgir, de Covid, de outros vírus. Nós precisamos continuar vigilantes para que a gente possa finalmente vencer o Covid-19. Então, é importante usar máscara. O uso de máscara é importante para me proteger o que uso, mas ele é muito mais importante se eu tiver Covid usando máscara para diminuir a transmissão para os outros. Então, continuar lavando as mãos com álcool gel ou com água e sabão, evitar aglomerações, você vai encontrar pessoas só se for estritamente necessário, mantenha o seu ciclo familiar e vamos andando e tomara que a vacina continue, né, com esses resultados muito importantes, que cada vez mais pessoas vacinem para que a gente possa ficar livre desse Covid para sempre. Só para encerrar, será que esse ano a gente bate o martelo? Pelo menos assim, tem um pouco mais de trégua, sossego, liberdade? Na minha opinião, se a gente continuar vendo o que nós estamos vendo, casos muito leves em pessoas vacinadas, sem necessidade de internação, se isso se repetir, tem se repetido em outros locais do país e outros locais do mundo, talvez nós estejamos muito perto de terminar essa praga que vem nos assolando. Túlio, muito obrigada, viu? E, claro, qualquer novidade, por favor, é só você me acionar, tá? Obrigado, bom dia. Dr. Túlio Marques conosco aqui no Manhã Total e obrigada pela sua participação também, tá?